Amados irmãos, graça e paz, nós vamos encerrar assim o livro de Neemias, dos capítulos 11 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. São estes os chefes da província que moraram em Jerusalém, porém, nas cidades de Judá, cada um morou na sua propriedade, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém ficaram morando alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaelel, dos filhos de Pérez, e Maaseias, filho de Baruque, filho de Col-Ozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Selonita. Todos os filhos de Pérez que moraram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maaseias, filho de Itiel, filho de Jesaías, depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jequim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Bassu, filho de Malquias, e os seus irmãos, chefe das famílias, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Azaí, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Hasub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, Sapetai e Josabade. Dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço do lado de fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigiu os louvores das orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois, Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas da Adi eram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 162. O restante de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo ficaram morando em Ofel e eram dirigidos por Zias e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores a serviço da casa de Deus. Porque havia um mandato do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, concernentemente as obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá foram morar em Kiriat Arbá e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jecabizel e suas aldeias, e em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em En-Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas suas aldeias, em Lax e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante, em Miquimás, Aiá, Betel e suas aldeias. Em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lod, em Ono, no Vale dos Artífices, dos Levitas haviam grupos tanto em Judá como em Jerusalém.
Capítulo 12. Estes são os sacerdotes levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binuí, Cadimiel, Serebias, Judá e Matanias, entre os seus irmãos, dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas, Jonatas gerou Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefe de famílias de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Elcai, de Ido e Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, de Cri, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joaribe, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Uquias, Assabias, de Jedaías e Metanel. Os levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como chefe de família Joiada, Joanã e Jadua, bem como os sacerdotes até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de famílias do livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Assabias, Serebias e Jesua, filho de Cadimiel. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardas e guardavam os depósitos dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gigual e dos campos de Geba e de Amasvete. Porque os cantores tinham edificado para si aldeias dos arredores de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Metanel, Judá e Anani. Com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, Esdras, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi, até o portão das águas, no lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo, sobre a muralha, passando pela torre dos fornos, até a muralha larga, e desde o portão de Efraim, passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até o portão do gado. E pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maaseias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com as suas trombetas, e também Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias,
Elão e Ezé, e os cantores que se faziam ouvir sob a direção de Jezraías. No mesmo dia ofereceram grande sacrifício e alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas nos campos ao redor das cidades as porções designadas pela lei para o sacerdote e para os levitas. Porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes, dos levitas, que ministravam ali e executavam o serviço de seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam o seu serviço, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia um chefe dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Capítulo 13. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinha ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para nos amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram Israel de todos os estrangeiros. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos de cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isto aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube o mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isto me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a ele, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei por que a casa de Deus ficou abandonada. Reuni os levitas e os cantores e os restituís aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos, por tesoureiros dos depósitos, por Selemias, o sacerdote Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles, pus Anã, filho de Zacu, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz, o templo de meu Deus, ao seu serviço. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado trazia para Jerusalém vinho, uvas e figos de todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhe disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começaram a projetar sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos e não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes, os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram sobre Jerusalém uma ou duas vezes. Eu os repreendi e lhe disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante, não voltaram mais no sábado. Também mandei os levitas que purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Vi também que naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas,
amonitas e moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar na língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos, e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não dê mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel, mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvido a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio, a aliança sacerdotal e levítica. Assim os purifiquei de tudo que era estrangeiro. Eu organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como o das premissas. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Palavra de hoje, encerrando assim o livro de Neemias.